Boa noite a todos. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Oliveiros e há alguns meses eu estou frequentando essa casa, estou participando dos trabalhos aqui. E já venho de uma caminhada de ter trabalhado em vários outros lugares, né, lugares assim, com grupos de experiências bem diferentes também. Então, eu vou procurar compartilhar com vocês aqui um pouco do que eu aprendi dentro do próprio Espiritismo, da literatura principalmente do Kardec, mas também eu vou trazer alguma coisa do Ramatiz, né? Algumas coisas dos livros do Chico Xavier, né? Do André Luiz, e das experiências pessoais com alguns grupos, né? Para poder dar uma enriquecida. Então, se qualquer dúvida alguém tiver, por favor, levante a mão. Né? A gente já sabe como é que funciona aqui, então levanta a mão e a gente conversa. Eu gosto bastante de interagir, que ajuda um pouco a direcionar a conversa e às vezes traz um ponto diferente, assim, importante para esclarecimento. E às vezes alguém nunca ouviu falar de um determinado assunto, também não é vergonha nenhuma, eu também não conheço tudo, né? Eu tenho uma caminhada, mas ainda estou aprendendo bastante. Tá? Então, o tema que eu quis trazer hoje já estava resolvido, já faz umas 2 semanas, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Essa frase que está lá no Evangelho, como uma frase de Jesus, está em João, capítulo 14. Né? Então diz assim, eu vou me basear um pouquinho aqui no texto e depois eu já converso com vocês aqui. Então está assim, a máxima de Jesus. Então, há muitas moradas na casa de meu pai. Em João 14, versículo 2, constitui o alicerce fundamental para a compreensão da pluralidade dos mundos habitados e da natureza multidimensional do universo. Está em Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, na página 83. Esse material, depois, para quem quiser, eu posso também mandar para o grupo. Tá? Segundo as fontes, então, a casa do Pai simboliza o infinito, enquanto as moradas representam tanto os mundos planetários, disseminados pelo espaço, né, quanto os diferentes estados de consciência e habitações fluídicas que a alma encontra na vida espiritual. Tá? Então isso está também no Evangelho e está no Livro dos Espíritos. Porque o que isso quer dizer? Né? Assim como a gente está presente tanto em mundo físico como no mundo dito espiritual, assim mais fluido, assim também são as moradas, assim são os vários locais que o espírito pode estar habitando. Então, realmente são muitas as moradas. E quando a gente pensar nisso, a gente tem que abrir bastante o leque de pensamento da gente, a cabeça, e pensar que não existem somente humanos. Assim como aqui na Terra nós temos convivência com animais, com plantas, com fungos, com tantos outros seres, né, elementais da natureza e tudo mais, existem muitos seres bem diferentes da gente, que a gente não diria que são humanos, mas que são parte da criação. E estão tendo a sua jornada também. Então a gente vai falar um pouquinho disso. Tá? Então, a hierarquia dos mundos e a vida extraterrestre. Então, o progresso material de um planeta, ele acompanha o progresso moral de seus habitantes. Isso está na Gênesis. Tá? Neste contexto, a Terra é classificada como um mundo de expiação e provas, servindo de residência para espíritos que necessitam depurar-se através da luta contra o mal, contra a ignorância em si. Né? As fontes reforçam que a vida pulsa em todo o cosmos, afirmando que o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Então, tem uma frase do Kardec que diz assim, então, a Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem a braços com tantas misérias. Então ele coloca nosso planeta aqui como nessa condição de expiação e provas, a gente recebe, na verdade, espíritos que vêm de várias outras experiências, espíritos rebeldes, né, intransigentes na sua busca, vêm para aqui. Eles vêm da onde? Né? Eles vêm da onde? Eles vêm tanto do plano espiritual da própria Terra, como vêm de outros orbes em determinadas ocasiões, que se adaptam ao nosso orbe terrestre para depois encarnar aqui. Então, mais adiante, nós vamos falar sobre a questão da transição planetária, que é o caso que aí nós
todos aqui vão passar. Que também vai falar sobre essa questão, para onde que se vai, né? E todos esses espíritos, assim, como é que funciona essa dinâmica. Então, nesse contexto, os seres que chamamos de extraterrestres são, em essência, nossos irmãos em diferentes estágios evolutivos. Planetas como Marte são descritos como moradas adiantadas, mais adiantadas que a nossa, onde a humanidade local já superou os impulsos de violência e os vícios, que ainda afligem nós aqui na Terra, né? Isso está em Ramatiz. Outras comunidades como Júpiter e Saturno atingiram graus de elevação, tais que seus habitantes esperam ser convocados para divinas assembleias que regem o sistema solar. Isso está em Obreiros da Vida Eterna do Chico Xavier. Então, quando a gente falar desses planetas como Saturno, Júpiter e tal, a gente não está falando de vivência assim, em plano físico como nós. Então, você não pode chegar e vai fotografar seres assim que estão lá. Não. Né? Quem relata esse tipo de vivência, os relatos foram feitos assim, nas saídas do corpo, né? Então são levados pela espiritualidade até esses orbes e de lá. Então a gente depois recebe os relatos. Né? Chico Xavier já foi levado para lá. Então tem vários seres que já trouxeram essas informações para nós e eles sempre colocam que não são mundos habitados fisicamente como nós aqui. Eles estão em outra dimensão? Seria isso? Como se numa outra dimensão. Outra vibração. Então, assim, eu gosto muito de trazer o exemplo, por exemplo, aqui, que nós estamos convivendo num verdadeiro multiverso. Né? Então, aqui nós estamos sendo. Está passando por nós aqui, sinal de Wi-Fi, de rádio, de televisão. São vários os canais, são várias as estações, mas a gente não os percebe porque nós não estamos sintonizados com ele. Se a gente sintonizar, a gente assiste o quê? Aquele canal. É como se eu estivesse habitando aquela faixa. E aí eu consigo acessar ela. Eu posso também acessar essa faixa mentalmente. Né? Então eu tenho conexão, por exemplo, com um mentor que está numa outra vibração. Ele se conecta comigo. É como se eu fosse um aparelhinho também, eu ajusto meu dial assim, né? E aí eu consigo me comunicar. Então, isso tem a ver com muita coisa, com a nossa higiene também energética. Se eu baixo minha frequência, todo espírito que está nessa mesma frequência tem ação, tem possibilidade de ação sobre o meu campo, porque eu baixei minha frequência, entrei, sintonizei nessa frequência. Então, se eu quero sintonizar com sentimentos mais elevados, com pensamentos mais elevados, eu tenho que me trabalhar para ter esse acesso. Né? Agora, aqui mesmo nesse campo físico que nós estamos, nós podemos ter acesso a várias pessoas que podem estar num nível de compreensão, de amorosidade, assim, que nos servem de exemplo, como foi a passagem de Jesus aqui, nesse planeta, e aí as pessoas tiveram um exemplo em carne e osso. Né? E assim vários outros. Então, essa nossa experiência aqui, apesar de ser um mundo de expiação e provas, a gente tem várias oportunidades de estar aprendendo com seres de compreensão maior do que a nossa. E a gente tem a possibilidade de exercitar a caridade, exercitar o caminho que nos foi dado como um caminho de amor, assim, né? Para exercer o amor. Então a gente tem muita oportunidade nessa vida para aprender e a gente se modificar, se burilar. Cidades espirituais e intraterrestres, que a gente ouve assim, né? E na verdade, assim, quando a gente pensa, fala extraterrestre, eu fico pensando assim, tá, e aí antes da gente estar aqui, a gente estava onde? Né? Antes de cada um de nós estar aqui nesse órbito terrestre, onde que nós estávamos? Né? E se a gente estava em outro lugar, a gente também é um tipo de extraterrestre. Então, essa nomenclatura extraterrestre, ela serve agora para nós aqui, só para diferenciar um pouco essa questão. Mas, em essência, todos nós somos irmãos e viemos da mesma fonte. Então, às vezes, essa linguagem ela serve mais como um referencial. Mas a gente tem que lembrar que ele não é um referencial. Não existe essa separação de verdade. Assim. Quando se fala em intraterrestre, é quando se fala de algumas civilizações que viveriam dentro da crosta terrestre.
como se fossem bolsões, tanto bolsões físicos como bolsões energéticos. Então, as moradas espirituais não são estados vagos, mas organizações objetivas sólidas para os desencarnados, né? Elas são construídas por espíritos que manipulam a matéria espiritual e o fluido cósmico através do pensamento e da vontade. Isso está no livro dos Médiuns, né? E também está no livro do Pereira, chamado Devassando o Invisível. Existem as colônias de socorro, que são exemplificadas pela Casa Transitória de Fabiano, né, que é descrita como um asilo móvel para socorros urgentes a almas recentes encarnadas, está no Obreiros da Vida Eterna. Aruanda, que no contexto da Umbanda são cidades astrais que abrigam mentores sob as formas de preto velhos, caboclos, né, apresentando uma arquitetura que remete a civilizações antigas, como o Egito, por exemplo. Cidades intraterrestres, né, algumas fontes mencionam comunidades avançadas como Stelta, Centauros, Columbus, né, alguns livros do Ramatiz. E alguns livros, para quem conhece o Trigueirinho, fala de Erques, Aurora e Mistlitlã, que estariam aqui na América do Sul, que cada uma delas tem uma função, né? Então, algumas têm função, por exemplo, Erques ela é focada na transmutação energética, a recepção de instruções. A Aurora, que é definida como centro de cura, né, onde se trabalha a essência das almas e a formação de curadores. Mistlitlã, que é colocada entre Brasil e Peru, na selva amazônica, ali, seu nome significa homens sábios, né, que é descrito como um centro no planeta guardião de registros da história oculta, né, que também a gente pode acessar para ter mais instrução e sabedoria. Então, assim, existem algumas referências a esses locais. Às vezes as pessoas, quando estão fazendo uma projeção, podem ser levadas até para comunidades que vivem abaixo do mar. Não sei se alguém aqui já teve experiência assim, mas eu conheço gente, eu já tive alguma experiência também dessa, de você entrar para dentro do mar e lá você encontrar cidades, encontrar pessoas, ter vivências assim, e tem várias coisas bem diferentes. Posso tirar uma dúvida? Pode. Essas duas coisas, né? A primeira dúvida é, essas comunidades seriam estados de consciência também, ou foge disso? E a segunda, que pode estar ligada, é em umbral, onde que fica, né, nesse estado de consciência das colônias? Ele faz parte, ele é externo? Como é que funciona nesse sentido? A cidade, por exemplo, assim, né, nosso lar, por exemplo, que é um exemplo, que todo mundo mais conhece, é o nosso lar. Ele faz parte do que é no Espiritismo tratado como umbral. Só que ele está no nível mais elevado do umbral, mas ainda é umbral. Ele faz parte aqui da nossa atmosfera, vamos dizer, terrestre. Seria o estado de consciência. Mas é um estado de consciência. Ele não é que é físico. Para quem está naquele estado, né? Então tem o acesso, né? E lá. Então, ou eu tenho acesso quando estou desencarnado e estou naquela condição de vibratória de estar lá, ou eu, em projeção, eu consigo, se a minha energia está boa, e sou levado, às vezes, por guardiões também, ou protetores, meus guias e tal, meus amigos me levam para lá, e aí a gente convive, né, com tudo que tem numa comunidade como o nosso lar. Você tem escolas, você tem hospitais, você tem centros de instrução, tudo mais, né? Tem hospitais. Então, por exemplo, quando a gente faz trabalho... Oi? Termina? Tá. Quando você faz trabalho, por exemplo, de cura, você pode pedir para desdobrar a pessoa que está na maca para um hospital desse. Que estaria dentro do umbral. Seria dentro do umbral ou não. Por exemplo, assim, é dito também que algumas, por exemplo, arcturianos trabalham na quinta dimensão. E lá eles têm câmeras de cura que como se fossem naves, que estão naquela faixa vibratória, e a pessoa é levada para dentro de uma nave espacial. É descrito como uma nave. É gigantesco. Para quem já viu, para quem entrou, é uma coisa gigantesca. Você não consegue nem ver onde termina. Isso é esse que o pessoal fala que foi abduzido? Abduzido, nem sempre. Você pode ter sido abduzido, mas você pode ir em projeção. Eu, algumas vezes, já fui em projeção para dentro de nave. E você vê um lugar assim, é gigantesco. É como se fosse uma cidade. É como se fosse uma cidade, mas é uma nave. Né? E você tem lá as câmaras de cura.
são tecnologias assim, tipo assim, a pessoa fica lá deitada e o campo dela é todo trabalhado energeticamente lá naquela dimensão. Então a pessoa está sendo tratada aqui, está recebendo paz, tem toda a espiritualidade está trabalhando aqui. Ao mesmo tempo, parte dessa consciência foi desdobrada para lá, está sendo trabalhada lá, uma outra faixa vibratória. E aí depois volta para cá. E tem toda uma tecnologia para você desdobrar e voltar. Né? Tem uma equipe que faz isso. Eu falo, Só para não confundir o Lucas, né? Em relação ao nosso lar, não é estado de consciência que vive lá no nosso lar, são seres que vivem lá. Então, estado de consciência é o desdobramento teu, por exemplo, do Oliveiros, né? Que tu desdobra um dos teus corpos astrais e vai viajar nessas dimensões, mas depois tu volta para o corpo físico. A colônia, nosso lar, vivem seres lá, espíritos desencarnados que vivem lá. Então não dá para. E eu desencarnado no nosso lar. E essa nave que ele falou, essa nave também são seres que tem lá. Quem vai desdobrado é o atendido, mas tem seres lá que vivem lá. E uma vibração. E uma certa vibração. Sim, sim. Uma faixa vibratória. tem uma faixa, e aí é isso. É necessário que o ser em desdobramento atinja essa vibração para poder ser atendido lá naquele local. Mas são seres. É que às vezes você pode desdobrar e a sua energia não está tão boa assim. Em vez de você ir lá para uma cidade como o nosso lar, você vai para um umbral mais grosso. Aí você você às vezes passa a noite lá vivenciando uma porção de coisas que você nem gostaria de lembrar. E aí depois você retorna para o seu corpo. Então, assim, depende muito do teu estado, né? De como está você, o seu estado de espírito mesmo, assim. Como é que estão os teus pensamentos. É para onde você vai. E aí se cumpre aquele ditado que diz: o bom filho vai, mas a casa torna. Porque ele desdobrou. Então ele tem que saber que quando ele vai desdobrar, ele tem uma função, que não é só ali, mas é de voltar. Cris? Não? Oliveiros, Oi. comentou aí sobre essa cidade marítima? Tem cidades que são debaixo do mar. Não, tá. Você falou que já tivesse experiência. Como que foi isso? Como é o acesso? Fiquei curiosa. Geralmente você vai acompanhado, né? Mas assim. Eu te digo por quê. O Aquaman veio buscar ele. Porque eu já tive umas. Agora, daí, quando tu falou, você me lembrei. Eu tive umas experiências que não eram sonho, sabe? E aí, isso me marcou muito. Eu lembro que eu ainda falei com o Marcelo, isso aqui aconteceu assim. Aí, agora que tu falou, eu me lembrei disso. Aí, por isso que eu estou te perguntando, como é que foi esse acesso? Tu tens uma lembrança, assim, disso? Tens Porque assim, ó. percepção? Porque às vezes uma parte, por exemplo, a minha experiência, eu lembro um pedaço, depois quando eu vejo, eu estou lá. Eu não vejo às vezes o percurso todo, né? Então eu começo e depois já estou lá. Eu não vejo assim todo o percurso até chegar ao lugar. Quem te leva lá? Às vezes quem me leva, por exemplo, assim, ó, já teve seres que as pessoas aqui chamam de extraterrestre. Quando eu percebi, eu já estava do lado deles. E eles me levam para conhecer determinados grupos de trabalho ou determinadas pessoas que eu não conheço aqui. E aí eles falam assim. Eu tive essa lembrança e não foi uma vez só, por isso que me marcou, né? Foi comparando assim, ó, foi como quando a gente faz. Como é que é? Esqueci a palavra agora. Desdobramento. O mesmo tipo de desdobramento. Porque assim, ó, você. É como se tivesse um portal, assim, sabe? E eu tenho a sensação total, assim, ó. Eu estou num lugar assim e eu dou um mergulho
baixo. E depois, quando eu subi, assim, eu sentia que tinha passado por uma coisa diferente, assim, sabe? E fiquei com aquela lembrança. E eu digo, mas eu queria entender isso. Esse, Agora, quando é, falou, Só para fazer uma didática em cima, né? Porque quem ouve vocês dois falando, daqui a pouco nós pira, né? Então, assim, ó, a Cris e o Oliveira são médiums, mas todos nós de noite efetuamos desdobramento. É. Só que a gente não tem consciência disso, não fica gravado. No caso dele ficou, no caso dela fica, no caso da Tereza fica. a senhora já fez isso 2 vezes. Onde foi? A dificuldade é ficar fixado no córtex para que a gente possa lembrar disso. Mas todos fazem essas Eu lembro viagens. também, às vezes eu não queria lembrar, mas eu lembro também. fala Manuel. Manuel. Eu te contei um caso. O Manuel também me contou que já foi para debaixo d'água. Então, assim, ó, quando eu comecei andando e fui para dentro d'água. Eu comecei a respirar água. Eu sentia a água entrando. A sensação. A sensação. E de repente eu estava lá debaixo, num lugar que tinha uma redoma assim, e aí o seu Nito ia gostar, porque era cheio de muda de planta, era como se fosse uma arca de Noé, sabe? Que nem se tivessem várias plantas daqui em laboratório lá. Era como se fosse um grande laboratório que eu fui visitar. Né? Então, tem um pouco, eu vi isso. Assim. Outros amigos também já descreveram alguns lugares assim, que eles guardam materiais que estão na superfície da Terra hoje, ou que já tiveram na Terra. Em algum momento pode ser útil para retornar aqui. Tem algumas outras denominações, por exemplo, tem umbral, tem colônia, existe mais alguma outra nomenclatura para lugares assim, Posto de socorro. Socorro. acima disso tem alguma outra? Agora, por exemplo, depois, mais tarde eu vou chegar nesse outro assunto que fala dessas naves que são gigantescas, né? Não, beleza. Pode. Então, assim, a ideia é o seguinte, a gente lembrar, quando a gente fala de nosso lar, assim, e quem já viu o filme ou leu o livro, lembra que as pessoas desencarnam, nem todos vão para lá, né? Para o nosso lar, porque não está naquela faixa. Mas algumas pessoas são levadas para lá e chega lá, tem uma vida, vamos dizer assim, bem parecida com a que a gente tem aqui. Tem casa, está estudando, está não sei o quê, nem sempre é assim, mas nesse lugar é. E lá tem um momento que as pessoas são preparadas para vir para cá. E não sei se alguém falou para mim assim, se alguém está no plano espiritual também faz projeção. Faz projeção e também tem médiums lá. Porque tem seres que estão numa dimensão mais elevada, para se comunicar com aqueles seres que estão lá em nosso lar, utilizam ou de algum aparelho ou de médiums mesmo. Então, assim, em desdobramento, em questão de desdobramento, eu já tive algumas experiências assim, eu tinha uma amiga que também tinha experiências assim. Foram só umas 2 que eu lembro assim, de você ir para o plano astral e de lá fazer para outro plano. Então existe um outro desdobramento. Pode até ter mais, mas eu não tenho consciência disso. Então, existe isso. Então, mesmo para quem está no plano espiritual lá, também pode fazer desdobramento de lá para outro lugar, pode ampliar sua consciência para conectar esferas superiores. Também tem isso. Então, o aprendizado é contínuo. Onde o espírito estiver, tem possibilidade. E de lá para cá também. De lá para cá, no sentido assim, eles vão encarnar aqui ou eles têm que se comunicar através de um médium aqui. Né? Quem pode o mais, pode o menos. De lá para cá, fica só na questão de reduzir a vibração. Tanto que, às vezes a pessoa quando está naquele umbral grosso, que nem lá naquela história, quando ele é pela oração de uma mulher que orou por ele, teve a intercessão, eles tiraram ele daquele lugar e trouxeram ele para o nosso lar. Ele passou por todo um tratamento. Ele estava num lugar que ele não conseguia ter acesso ao nosso lar. Né? Então, geralmente, quem está numa vibração muito mais baixa, não consegue acessar. E como é que a oração atua nesse espírito que não está conseguindo elevar a consciência? Não, se o próprio espírito começa a orar, ele mesmo começa a mudar. E se eu interceder por ele, como Tem ele que recebe?
Tu tem que ter bônus, tu tem que ter Merecimento aí. merecimento. Tu vai gastar do teu merecimento em prol do Jussi para tirar o Jussi da lama. Pode. A misericórdia divina ela é inesgotável. Então, assim, existe toda essa questão da vibração. Né? A oração, meditação, algumas práticas de respiração, elas auxiliam você a modular. Né? Como se fosse aquele aparelhinho que eu estava falando do rádio ou da estação de TV, né? Que você ajusta a frequência e você pega aquele canal. Né? Só que não é canal de novela, a gente está falando de canal assim, são seres, né? Com quem eu consigo falar. Né? Por isso que quando alguns desencarnam, eles continuam aqui, porque eles ainda estão nessa vibração nossa, na nossa... Tem, por exemplo, assim, ó, o que prende uma pessoa nesse tipo de experiência aqui? São os desejos, qualquer tipo de vício. Tudo isso, tudo que você tem de apego, né, te prende. O ódio por alguém te prende, por exemplo. Né, faz um laço. Assim. Quando você ama aquela pessoa e aquilo liberta, na verdade. Os dois seres não estão pode libertos. ser possessivo, né? Porque às vezes eu amo demais. Então, não, mas aí não é amor, né? Então, uma coisa é a posse, é o desejo. Outra coisa e também quando você odeia ou tem mal com uma pessoa, você cria laços com aquilo lá. Então, isso tudo prende. A questão da consciência. O amor é o que liberta realmente. Né? Então, toda vez que alguém faz uma passagem, né, vai haver um momento que vai vir assim. Ela continua aqui nesse orbe terrestre ou vai para outro? Assim como tem seres que vêm de outro orbe e vêm para a Terra. Mesmo que não seja em época de transição, como a gente fala agora. Né? Então eu conheço o caso de pessoas que sabiam dos filhos, por exemplo. Que eles vinham de tal lugar, que a criança ia ter lembranças de onde ela veio. Que tinha 2, 3 luas, que tinha seres diferentes. Ela ia lembrar dos pais que ela tinha em outro lugar. E ela vivenciou tudo isso, ela sabia. Tive colegas que sabiam por exemplo, todas as relações com cada filho que nasceu. Em qual vida e como é que foi aquela relação. Né? E aquela coisa toda foi se confirmando. Então, quando acontece um processo de mudança de orbe, ou de um ser que vem para cá, ou da Terra, que vai, por exemplo, vai embora daqui da Terra, vai para Júpiter, sei lá, atingir um estado de consciência que aqui ele não tem mais essa escola para ele aqui, ele vai para Júpiter, que é lá que é o lugar que ele vai. Então, ele perde o perispírito que é daqui, que é o material aqui da própria energia da Terra, e vai para lá. Chega lá, ele não vai encarnar direto, não tem encarnação, ele vai ter um outro perispírito lá, feito com o material de lá. É um perispírito. Lá. Então, quando tem uma transição planetária, como que a gente vai passar daqui, né? A gente já está passando, na verdade, o que acontece? Você tem todo mundo que vai desencarnando, já vai para determinados lugares, lá é como se fosse uma seleção por energia. Aqui você continua na Terra, então você ainda continua aqui, por exemplo, vai lá para o nosso lar, vai para outras cidades, outras comunidades no astral, para aguardar a oportunidade de encarnar novamente. Outros não vão mais encarnar aqui na Terra, por exemplo. Vai para outro lugar. Então, esses já vão para determinar. Hoje em dia, tem umas naves já preparadas para isso, que já estão recolhendo. Quando faz o desencarne, já vai para lá. Ali entra como se fosse num estado como se fosse uma dormência. Aquele perispírito que ele tem que dar a encarnação aqui na Terra, ele não vai ter mais. Ele fica num outro formato lá, como se fosse uma esfera de luz, assim só. E aquilo, para onde ele vai ser levado? De lá que vai se formar um perispírito, vai ter toda uma preparação lá antes do encarne lá. É como a gente recebeu aqui esse lado de capela, esse pessoal todo. Quando esse processo acontece com vários orbes ao mesmo tempo. Porque às vezes acontece uma troca entre vários orbes ao mesmo tempo. Então é dito que, nesse momento, por exemplo, Jesus, ele é responsável pela Terra e mais alguns outros planetas. Né? Inclusive para um desses planetas que está numa fase anterior de expiação e prova, assim dizer, e que vai receber vários espíritos que vão sair daqui. Primitivo. Então, assim, também é sobre a responsabilidade de Jesus, esse outro planeta. E Júpiter é de outro um Cristo
Cristo de Júpiter, por exemplo? Jesus é um Cristo. O Cristo, quando a gente fala Cristo, Júpiter é outro. a gente tem que lembrar que é consciência crística. Jesus é um ser de consciência crística. Um. Não tem só ele. Né? Então, assim, acho que tem até uma passagem, acho que é até do Chico Xavier, que ele foi levado, não sei se foi passar turno, foi para onde. E que aí ele vai lá conversar com você e ele falou assim, não, Jesus mas não tem só Jesus. Fala para ele, fala bem. Eu não sou, o cara diz, o ser diz, eu não sou subordinado ao Jesus que tu está falando. Eu sou da hierarquia dele. Eu sou subordinado ao Cristo do sistema solar. Então, já tem outro Cristo mais elevado que rege o sistema solar. Então, assim, são consciências, né? São consciências, assim, a gente tem que lembrar que quanto mais consciência a gente tem, maior é a responsabilidade. Né? É maior a responsabilidade, é maior o poder. Poder e responsabilidade tem uma coisa assim em conjunto. E grau de consciência também. Então, para um ser que está numa envergadura de tomar conta de vários, de participar até de construção de planetas, né? Então, assim, é muita coisa para abarcar. A questão consciencial, então, assim, às vezes até é difícil pensar numa consciência dessa como uma pessoa. Não é mais um homem aqui, assim. Não é mais um humano, entende? Então, é uma consciência muito ampla, né? Muito ampla. Então, a gente não tem muita noção de tudo isso. Então, às vezes, assim, no próprio plano espiritual, tem seres que falam assim, eu não tenho condições de falar sobre aquele lugar. Né? Porque eu não tenho como pensar, nem sobre, não tenho como raciocinar sobre isso. Então, está além da minha capacidade. Então, a gente tem que ser muito humilde na nossa caminhada, né? E perceber assim que a gente realmente tem, vamos dizer assim, o Cristo em nós, né? A gente tem algo divino está em nós, mas a gente não tem consciência disso. Né? Oliveiras, em relação ao que você falou do pai saber que o filho teve essa encarnação, teve tal vida, mas para esse pai ter essas informações, ele tem que ser um espírito muito elevado para aceitar cada situação de cada filho, já que ele vai ter conhecimento, porque senão ele pira. Eu digo assim, é o projeto. Né? Assim, vou dizer uma coisa para vocês. Uma assim que sabia que o filho vinha de outro lugar que não era aqui terrestre, ela é jornalista, mas ela desdobrava à noite e ia trabalhar em hospital. Não tinha nada a ver com a profissão dela aqui. Né? Ela é jornalista aqui e de noite ela vai trabalhar em hospital. Então, assim, ela saía do corpo e não sabia nem sabia que tinha nome para isso. Aí eu mostrei para ela um livro, na época eu mostrei um livro do Wagner Borges com vários desenhos. Ela falou, saiu assim, agora eu sei como é que é isso aqui. Porque ela viu uma das figuras lá, o jeito que ela saía do corpo, ela viu, igualzinho que estava desenhado. Isso para ela ajudou a compreender determinados fenômenos, e aquilo foi se abrindo. A informação vai aos poucos, né? A pessoa vai conseguir encaixar, porque a espiritualidade também quer que a gente faça a nossa descoberta. Eles dão a ferramenta e a gente vai tendo, a gente tem que questionar, perguntar. A gente não está aqui só para seguir ordem, não é seguindo ordem, a gente está aqui para ter a experiência. Né? E a outra pessoa que eu estava falando que conhecia as encarnações, ela é psicóloga. Né? Faz muitos anos atrás, assim. E a questão é assim, o que facilitava ela era entender todos os processos. Um filho era muito ciumento, ela sabia de onde vinha o ciúme. Né? Ela não precisava ficar fazendo uma regressão para não sei o que, não, ela sabia de onde que vinha o ciúme que aquele filho tinha, porque tinha sido esposo dela, era ciumento, não sei o que, e vinha trabalhar de outra forma. Ela não precisava falar isso para o filho, mas a informação era para ela. Sim. Né? Porque ela poderia, com essa informação, ficar um pouco mais, trabalhar melhor a relação. Às vezes não é que o espírito é superior, mais elevado, mas para ele conseguir levar uma vida aqui encarnada, às vezes ele precisa saber esse tipo de informação. Às vezes é a necessidade. Né? Tem um suporte psíquico já que suporta isso, né? Porque todos os filhos dessa mulher trabalhavam em centro espírita. Todos eles foram trabalhar. Né? Então, assim, era engraçado porque
uma época a gente formou um grupo assim, e a gente fazia dentro de um espaço, depois o Centro Espírita autorizou a gente a fazer um grupo lá dentro. E aí veio um casal trabalhar junto. Mas nesse grupo, então, uma desenhava, outra escrevia, outra fazia psicofonia, falava, né? E aí eu vi várias coisas acontecendo, a conversa e tudo mais que ia acontecendo ali. São uma dinâmica bem rica. E um desses filhos dessa mulher, a gente tinha uma conexão, né? Assim, engraçado, e em cima no astral da gente apareciam formas geométricas. O que aparecia atrás de mim aparecia atrás dele. Como se a gente já tivesse também uma ligação assim, lá da época que era do Egito. Então, assim, ao longo da nossa jornada, a gente vai encontrando pessoas que às vezes a gente não vai conviver com elas, mas alguma informação vai trocar que vai ser interessante para a nossa experiência, para o nosso crescimento. Né? Eu estava vendo também que algumas pessoas a gente está reencontrando nessa encarnação, pessoas que a gente não via há 300 anos, 400 anos, estão vindo a encontrar com a gente por causa de algum débito, alguma coisa que precisa ser trabalhada na vida. E de alguma forma a espiritualidade consegue fazer esse enredo, né? Ela consegue fazer você ir para determinado lugar, encontrar aquela pessoa, a gente acha que é, né? O planejamento é bem complexo. É complexo. Então, essa questão da transmigração, né, que o Kardec coloca na Gênesis assim, ó, a evolução do espírito exige, muitas vezes, o deslocamento entre mundos. A história da Terra foi marcada pela vinda dos exilados de Capela, milhões de espíritos rebeldes transferidos de um sistema da constelação do Cocheiro, né, para auxiliarem o progresso das raças que já vinham aqui na Terra. Né. Então, eles vinham pagando, vamos dizer, pagando débito, vindo ter uma experiência aqui para eles que seria construtiva e para quem estava aqui que não tinha aqueles conhecimentos todos, também foi interessante. Então, as transmigrações também têm esse papel, né? De causar mudanças impactantes num determinado... Não seria punitivo, não, né? Não é punitivo. Não é punitivo. Assim, você vai para a escola que você precisa. Então, você não volta para o primeiro ano. Você está no terceiro ano, você não volta para o primeiro. Mas se aquela tua escola agora vai dar aula só da quarta série em diante, você não tem como ficar nessa escola. Aí você vai para a escola onde você está. Se está no terceiro ano, você vai para o terceiro ano. Mas não é mais aqui a Terra, por exemplo, é outro planeta. Então, às vezes, na aparência, parece que você está sendo castigado, mas não é castigo. Né? Então, a gente aqui... Deixa eu ver, vamos chegar aqui... Mais adiante vamos chegar nisso ainda. Mas então, quando, por exemplo, assim, se você é um ser que vive mais na noite, por exemplo, vamos dizer que você vive mais na noite, seus olhos são preparados para a noite. Né? Ou você usa outros sentidos. Né? Você, de repente, vai viver num lugar que é muita luz. Seus olhos não aguentam, para você é um sofrimento, você fica cego. Você não consegue nem andar direito ali. Então é tido que a energia que vai estar à Terra, nesse processo, a energia está mudando. Vai chegar um momento que alguns espíritos vão sentir muita dor, vai ser difícil esses seres estarem convivendo aqui. Vai ter condições muito diferentes. Então é um choque muito grande, não vai ter como a pessoa aproveitar a experiência. Então, tem aqui diz que Emmanuel registra que as grandes comunidades espirituais deliberaram localizar na Terra aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, para que se arrependessem através da dor e do trabalho. Isso é no caminho da luz. Da mesma forma, as civilizações de Sírios, né, da Estrela Cão, que a gente chama de Cão, participaram das migrações que deram origem às raças vermelhas na Atlântida. Aí o Ramatiz coloca isso no livro dele. Então, assim, a gente de vez em quando recebe alguns seres assim. Da Vinci, também é dito que o Da Vinci também vinha de um outro orbe, ele tinha uma porção de tecnologia, ele veio para cá, ele não conseguia fazer aquilo aqui. Mas a lembrança que ele tinha das coisas que ele tinha visto, deixou nele assim vários projetos na cabeça. Né? Só que a pessoa tem que fazer com aquilo que tem naquele momento.
Então ela, eu não consigo ter aquilo, mas eu tenho. Ele, quando ele foi pensar no submarino, foi pensar num helicóptero, paraquedas, né? E tal. Ao mesmo tempo, ele trabalhou em máquinas de guerra. Ele criou máquinas de guerra também. O Da Vinci não foi só pensando assim só. Ele também tinha patrocinadores, né? Que pagavam as contas dele, vamos assim dizer. Eu estava lendo sobre o Da Vinci essa semana, interessante. E falaram que uma das últimas frases que ele falou para um amigo próximo foi que ele não conseguiu cumprir tudo que ele queria fazer, que ele tinha muito mais para entregar do que o que ele estava entregando. Ele ainda ficou chateado por estar ficando velho e a ponto de desenganar, porque ele tinha muito mais para fazer. Imagina ele pegando pelo espírito. Né? Lucas, uma pergunta. Por exemplo, no caso do Da Vinci, ele fazia muita coisa por Intuição? não. Ele recebia mensagens de alguém que patrocinava ele para fazer. Não, quando eu estou falando de patrocínio, é assim, ó, naquele tempo, né, você tinha os mecenas, né, famílias que pagavam, que patrocinavam. Que seria hoje aqui, hoje tem órgãos do governo que fazem isso. Você tem CAP, você tem CNPq, você tem FAPESC, órgãos que pagam, patrocinam, dão bolsas de estudo, por exemplo. Para pesquisa. Naquele tempo existiam famílias ricas que patrocinavam essas pessoas que tinham ideias, que estavam inventando coisas. Então, ele foi isso, aquele outro do método científico lá, esqueci o nome dele. Galileu, Einstein. Não. O matemático, ele também recebia. Não, agora me fugiu o nome. Me fugiu o nome. Então, assim, às vezes eles não têm muita consciência espiritual, mas ele vem com um monte de ideia. Ele sente aquele ímpeto de criar coisas que vem para ele fazer. Se ele não faz aquilo, ele fica incomodado, né? Então assim, Descartes, lembrei. Descartes também. Descartes teve a vida dele praticamente paga por uma família real. Deram tudo para ele, assim, foram pagando todas as contas, dava as viagens, o material que ele precisasse, davam para ele fazer. Então assim, às vezes aparecem pessoas assim também na sua vida, né? Naquele tempo acontecia isso, pessoa que tinha muito dinheiro, assim como naquela época do Kardec, né? Que ele nem era conhecido como Kardec, ele era um professor e tal. Tem pessoas que cruzavam no caminho e falavam assim, eu tenho interesse em ajudar, em auxiliar, o que eu posso fazer? Arranjava uma casa, arranja uma coisa, arranja um financiador para isso, alguém para imprimir os livros. Tem esse tipo de pessoas que aparecem no caminho e que estão em condições financeiras. Porque, às vezes, um dos objetivos de ter a abundância financeira nesse mundo aqui é você aplicar bem esses recursos. Né? Então, quem vem com essa possibilidade também tem responsabilidade. Como é que você vai aplicar todo esse recurso aqui nesse plano? Porque é poder nesse plano. Dinheiro nesse plano aqui é poder. É um poder, né? Não digo que é o poder. É um poder de você manifestar as coisas aqui. O seu Manuel queria falar. Não, só para complementar o Lucas, ano passado foi, pela arqueologia, descobriram um livro com vários documentos do Davi que não foi exposto, que a previsão é em 2000, deve ter mais uns 5 anos aí para ser apresentado. Ele fazia, acho que, os desenhos e ia juntando para ver o que ia fazer, sei lá. E esses tempos eu também fiquei refletindo muito sobre essa questão de autoria. Porque todos esses seres que vêm aqui fazer alguma coisa, isso já existe em outro plano. Já existe, a pessoa de alguma forma acessa e materializa aquilo aqui, isso aqui. Então quem que é o autor realmente daquilo? Né? Então quem que é o autor de tudo isso? Isso é importante que tu esclareça, porque essa parte do financiamento ela é importante, mas ela é secundária.
Porque esses tidos gênios que nós tivemos na nossa história, na realidade já são espíritos mais maduros, mais preparados, com mais conhecimento. Então, eles já vêm com essa... Né? Não, essa genialidade é um conceito nosso, mas eles já vêm preparados com isso. Já trouxeram de outra realidade esse conhecimento para criar isso. Né? Para eles é normal. Porque assim, ó, essa pessoa quando entra aqui, ó, ele vai nascer uma criança normal. Vai mamar, vai engatinhar, né? Vai começar a andar, tem todas as dificuldades como cada um aqui teve. Né? Precisou de uma família, precisou de um pai, de uma mãe para poder crescer, precisou de alguma pessoa para cuidar. Então todos eles passam por isso. Só que em determinado instante da pessoa, se ela tem, também tem isso, né? Se ela tem acesso, por exemplo, a aprender matemática, naquele tempo, né? Matemática, vai aprender, naquela época, o latim, que vamos dizer que era uma língua mais científica, onde tudo que era publicado científico era no latim. Tem que ter aprendido latim ou grego, tem que ter matemática. Quando a pessoa entra em contato com isso, começa a trazer, porque às vezes aquilo está só meio que na lembrança, assim, ou na intuição, aquilo começa a tomar corpo. Então a pessoa começa... Não estou descartando a questão de algumas pessoas terem, de repente, realmente, assim, o contato com o lado espiritual e o pessoal ficar falando, e a pessoa simplesmente fazer. Né? Mas eu digo assim, para muitos desses gênios, assim, que mesmo que aparentemente nunca falaram de espiritualidade nem nada, nem se referiram a isso, como é que essa pessoa acessa isso? Ela tem que ter acesso à linguagem. A linguagem qual que é? A matemática, o latim. Né? A física, por exemplo. A física veio da matemática. Ela veio da matemática e de outras coisas que foram sendo observadas e tem que ter a matemática por trás para poder fazer aquilo. Uma teoria em cima daquilo e poder passar para outra pessoa. Senão você não passa também o conhecimento para outra pessoa. Eu li há muito tempo atrás um romance sobre Flores de Maria. É o mesmo estilo do Violeta na Janela, só que ele é descrito por uma criança de 10 ou 12 anos, não me lembro. E ela fala sobre bem onde ela se encontra, na colônia que ela se encontra, em que ela descreve, lá ela vai estudar, vai aprender a andar de bicicleta que não aprendeu aqui. E fica admirada que o computador dela, que aqui na Terra era a última geração, nem existia mais lá no plano espiritual, já era ultrapassado. Então tudo que eles aprendem lá, eles vêm aplicar aqui. Flores de Maria, não sei o autor dele. Mas é estilo Violeta na Janela. Só que uma menina. E no final do livro, um exemplo, pergunta se ela quer continuar como criança ou se ela quer voltar a ser a última da encarnação, que ela morreu como velha. Aí ela pede para continuar como criança, acho que é para continuar. A partir dali ela é começar a ajudar na colônia. E algumas coisas que a gente tem que lembrar, nessa engenharia toda que acontece na nossa encarnação aqui, é que a gente vai, geralmente a pessoa é levada a viver num lugar onde vai ser mais aproveitada a experiência dela. Então, algumas pessoas vão lá morar no interior e para ela vai ter aquela experiência no interior, vai lidar com a família, vai ter a experiência dela lá, ótimo, normal, para aquela que foi programado, beleza. Outras pessoas que vêm com algum tipo de trabalho planejado, de divulgação, de alguma coisa assim, para ser professor, vai trazer aqui para a Terra uma técnica nova de cirurgia, por exemplo. Tem algumas pessoas que às vezes são designadas assim, lá na Terra você vai ter que, você vai criar tal coisa. A pessoa vem com uma missão. Mas não é só uma, geralmente é mais. Umas falham no processo, porque dá uma desviada, e as outras trazem aquilo e aquilo fica disponível para nós. É assim que você vai mudando a face de várias sociedades aqui no planeta, né? E você vai mudando tudo o que acontece. Então hoje você tem pessoas que vivem sem energia elétrica em casa, por exemplo, estão felizes até, mas vivem sem energia elétrica. E você tem gente que está em algumas regiões da China lá, que as pessoas não sabem, nem usa dinheiro, nunca teve cartão de crédito, paga tudo com celular, por exemplo. E está acostumado a ver robô entregando as coisas, para ela é normal, ficou normal, nasceu já numa sociedade que tem tudo aquilo assim. Né?
Então tem criança hoje que já nasce assim, já está acostumada a ver computador, tá, não sei o quê, não estou dizendo que é saudável, né? Mas para elas assim fica uma coisa normal. Sabe, ligar, desligar as coisas, não fica apavorada, não tem medo de quebrar. Né? Na geração que eu vim, durante o tempo, muita gente tinha medo de mexer no computador, com medo de estragar. Eu vou apertar um botão, vai estragar. Né? Vai deletar tudo. Na minha época, por exemplo, assim, eu sabia mexer em toda a fiação de aparelho de som. Então, quem ia fazer uma festinha sabia ligar as caixas de som, o amplificador, o que vai aonde. E muita gente morria de medo porque tinha medo de enfiar o fio no lugar errado. Né? Então, mas, por exemplo, como eu tinha acesso à língua inglesa que eu conhecia, então, para mim, essa língua me facilitava a ler manual, a ler outras coisas que outras pessoas não tinham acesso. Por isso que algumas coisas a gente tem possibilidade de fazer porque conhece aquela linguagem. Então não adianta eu vir aqui para trabalhar com física, eu não conheço nada de matemática, por exemplo. Eu sou obrigado a aprender matemática. Se eu não souber matemática, eu não vou entender física. Não tem como. Então, assim, até para a gente ter acesso, a gente tem que ter a noção da linguagem. Então, por exemplo, agora me veio uma outra coisa. Por exemplo, cada médium tem um jeito de sentir no corpo, para saber quem é que está perto. É o preto velho, é não sei o quê, eu senti energia, não sei o que lá. Não, quem está aqui é um herê, quem está aqui é não sei o quê. Qual que é? A pessoa vai para conversar com a pessoa fala assim, não, quando é do meu lado direito é isso, quando é do meu lado esquerdo é isso. Aí tem gente que vai falar assim, quando eu sinto um negocinho desse lado aqui assim, eu sei que é tal entidade. Porque cada um aprende a fazer a leitura, que é o tipo de linguagem que a gente aprende. Né? Então, assim, aquela pessoa sabe, se ela sentar, fechar os olhos e rezar não sei o que, ela consegue se projetar, vai não sei o que. Cada um, a gente está num aprendizado. Em algum momento, de repente, todo mundo aqui que está aqui encarnado vai conseguir fazer isso com facilidade, porque vai aprender a fazer essa leitura. Né? E tal. Então a gente tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui. Né? A questão da transição planetária, então, alguns colocam que vai ter um orbe, né? Um orbe que ele passa de tempos em tempos numa certa eclíptica aqui no nosso sistema solar, e que é quando acontecem as transmigrações. É como se fosse um reloginho. Outros falam que é a posição na galáxia, que o nosso sistema solar que faz parte da Via Láctea, né, está também como se fosse numa órbita. Quando ele passa em determinada região, recebe determinada influência. A gente tem que lembrar que o nosso Sol, a Terra tem mais ou menos a idade do nosso Sol. 3,6 bilhões de anos. O centro da galáxia tem uns 14 bilhões de anos. Então você imagina, né? Bilhões de anos. Então, pelo menos uns 10 bilhões de anos, vamos assim dizer, de diferença. 9, 10 bilhões de anos. Tem. Então, assim, só na nossa galáxia, né, para a gente pensar, né, o centro da galáxia tem uns 9 a 10 bilhões de anos antes da gente. Aqui, já estão na experiência. E nós aqui estamos numa periferia, num braço da periferia da Via Láctea. Né? Então, assim, a gente está bem no cantinho e tal. Então, subúrbio é bom, subúrbio. Nós estamos no subúrbio. É que subúrbio nos Estados Unidos é bom. Isso é. O centro lá é ruim. Né? Então, mas assim, a gente realmente está na periferia da galáxia. Né? A gente está na periferia da galáxia. E então, assim, a gente imaginar. Uma época o Carl Sagan fez todo um calendário, assim, fez da história que a gente conhece, do nosso planeta. Se fizer isso, todos esses bilhões de anos, fazer como se fosse um ano, né? Fazer um ano, acho que muita gente talvez já tenha visto esse calendário. Então, desse ano, os dinossauros ficaram 3 meses desse ano. 3 meses, do surgimento até onde eles desapareceram. 3 meses. O ser humano aparece no último minuto do último dia do ano. E já é uma ameaça. Entendeu? Então toda a história humana está lá no último minutinho do último dia desse ano. Ou seja, minuto, né? Alguns segundos, assim.
Final do segundo texto, então você imagina, só os dinossauros ficam 3 meses, né? Digo assim, do que a história da história conhecida, né? Não estou falando da história que não é conhecida, que também esse é papo para uma outra essa questão da Atlântida, não sei o quê, a ciência fala, né? Mas por sorte, os últimos serão os primeiros. Os primeiros a desencarnar, Olha, acho que essa lei aí aqui não vai se aplicar. né? Não se aplica, não. Então, então eles falam assim, por exemplo, que tem esse planeta aqui, tipo, higienizador, alguns colocam dessa forma. Mas é bom a gente ter uma noção disso, né? Porque a gente entender a nossa posição e o conhecimento que a gente tem, porque a gente ainda está tentando explicar o que é Deus e tudo. Calma, né? Vamos devagarinho. Vamos com o objetivo principal da encarnação, que é fazer o bem, aplicar o amor e a caridade, e aos pouquinhos a gente vai entendendo mais. Então, assim, para a gente ter uma noção de como a transmigração é saudável e para todos, assim, né? Mesmo para quem é exilado, a gente tem no próprio exemplo do Chico Xavier e do Emmanuel, que eles estavam lá naquela época, lá das guerras lá de Oro e tal, não sei o que, e lá apertou, lá em Capela, lá, né? Apertou o botãozinho do... Né? Agora já era, né? Então, assim, aí, quando vem para cá, né, muitos estavam revoltados mesmo, assim, ficaram um tempão. Tem muitos que dizem, né, não sei, que não quiseram nunca encarnar, e são os que estão lá no umbral mais grossão. Né? Não quiseram saber de encarnar e vão ser mandados então para outro lugar para continuar a experiência no outro lugar. Mas o Chico foi um desses que veio exilado. Bezerra, Chico. Bezerra, Chico, todo esse pessoal assim, veio para cá, de um outro sistema para cá. Então, você imagina, né, o trabalho todo que dá, e as encarnações e tudo mais, e isso, na verdade, auxiliar na construção de um ser assim, com mais consciência, né, com mais amorosidade e tal. Então, nunca é punição. É sempre a ideia assim, você vai aonde você vai aprender melhor. Né? Então, eles falam que é dito que nós estamos passando por isso, e sempre, quando está nesse processo, todo aquilo que você tem de melhor e de pior, vamos assim dizer, na humanidade vai aparecer. Que é para a coisa ficar, que é dito como separação do joio do trigo, na verdade, é deixar claro qual é o caminho que tu quer seguir. Que todos nós temos luz e temos sombra. Todos nós. Todos nós temos aqueles nossos aspectos assim, que estão para ser trabalhados e outros que estão melhores trabalhados, mas todos nós temos. Então, assim, a pessoa que vai cometendo erro, vai cometendo atrocidade, violência e continua e não se coloca em uma posição de mudar esse tipo de comportamento, não vai estar mais aqui. Ainda vai ter gente que comete erro aqui, porque aqui a gente vai para um planeta em regeneração. Não é regenerado, é em regeneração. Então a escolinha vai passar de grau adiante, mas também não é lá, né? Provas ainda vai ter, né? Entendeu? Então, expiação também. A expiação não vai ser mais prova do que expiar. Então, assim, vai melhorar, assim, vai ficar mais leve, posso dizer, mais leve. Não quer dizer que não vai ter problema, tem, mas vai ficar mais leve. Então, isso vai facilitar o andamento de toda a civilização terrestre. E aí é dito que o Brasil, né? Qual que é o papel do Brasil nisso, né? Que alguns já leram aquele Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Teve gente, não sei se alguém já leu aqui um livro que conta a história do Brasil e fala do Dom Pedro II. Eu não lembro agora o nome do livro, mas ele fala, por exemplo, que Dom Pedro II tinha contatos também com a espiritualidade. Que falaram para ele que não era para ser derramado sangue na época quando foi declarada a República. Não era para lutar contra aquilo, que o Brasil não era para ter essa guerra fratricida aqui. Que a questão da energia no lugar que se trabalha, né? Para quem já foi para fora, já percebe que aqui no Brasil a gente tem uma liberdade religiosa enorme. Aqui você tem católico, você tem evangélico, você tem judeu, você tem muçulmano, você tem bandista, você tem espírita. Se você vai para, por exemplo, qualquer país lá da Europa, você só vê igreja católica. E eles não aceitam muito. Entende? Você não vê tanta abertura assim.
não tem tanta abertura para outras. É como se as pessoas também que crescem lá, se elas mesmas não tiverem contato com alguma outra, elas nunca vão saber que existe. Então, recentemente eu vi um que estava falando assim, que teve lá com um grupo na Itália, que era dito espiritualista, e falou sobre Kardec, a pessoa nunca tinha ouvido falar. Aquele grupo não sabia. Falou assim, o cara aqui da França, quem que é? Não sei, não conheço essa Eu morei loja. na Irlanda também, lá eles não sabiam. Eu tentei procurar grupos de estudo espírita lá, e com alguns nativos de Dublin, que eu morei lá em Dublin, bem no centro, fui em Cork também, em Galway, em vários lugares. E eu perguntava para os nativos ali, eu sou mais espiritismo, Kardec, eles não tinham muita noção. Nossa, não tem noção. Conheciam o Buda, já ouvi falar e tal, mas eles não sabiam muito de Então, espiritualidade. questão da espiritualidade. Então, em vários países assim, não tem essa pluralidade que tem no Brasil. Aqui toda cidade que você vai, se você procurar um centro de umbanda, um centro de espírito, você encontra. Além das igrejas, vamos dizer, né? Você encontra. Mas, assim, você vai nesses países, não é assim. Então, você vê a diferença que é. Então, tem países que podem ter uma porção de progresso em determinadas áreas, mas na questão da espiritualidade e tudo mais, o Brasil aqui, eu não diria só o Brasil, a América do Sul, mas o Brasil realmente aqui encontrou, as pessoas têm um jeito de ser, de se relacionar com as outras pessoas e com a espiritualidade de outra forma. O sentimento de acolhimento do brasileiro é diferenciado. São Paulo é um exemplo, São Paulo é o mundo numa miniatura de mim, né? São Paulo tem todo mundo ali dentro, todo mundo representado. Então é dito, por exemplo, assim, aqui o Brasil vai ter esse papel, quando é dito coração do mundo para o evangelho, no sentido das pessoas, quando forem procurar a questão da espiritualidade, do apoio que vai precisar, que nesse processo que as coisas vão ficar muito assim exacerbadas, né? As pessoas vão precisar de apoio. Então, assim, eu vejo que eu vejo uma questão do Brasil, dos brasileiros estar espalhado tudo pelo mundo, assim. Eu vejo como uma pitadinha de estratégia do plano espiritual, sabe? Com certeza. De estar assim. Nos lugares mais remotos, você está andando na rua e fala português do seu lado. Entendeu? Então eu vejo assim como que tem um dedinho da. Né? Se é um jogo de xadrez, está espalhando as peças. Está espalhando as peças. Eu nos lugares encontrei mineiro de lá da minha cidade, nos lugares mais remotos. E aí, então, é colocado que o Brasil vai ter uma função nesse sentido, né? De os espíritos vão estar encarnando aqui, a questão dessa que vai esclarecer, dar um esclarecimento melhor para as pessoas, vai estar nessa toda a América do Sul aqui, mas principalmente o Brasil, né? E o povo brasileiro vai ter que aprender assim a vivenciar realmente o que fala, né? Acredita. A pessoa acredita em Jesus, acredita em não sei o quê, mas na hora H tem que ver se realmente vai agir de forma cristã. Né? Para quem é da linha cristã, ou qualquer linha que seja, você vai ter que realmente vivenciar aquilo que você professa, vamos dizer. Essa que é a questão. Nesse sentido aí, agora lembrei da fala do Chico. O Chico pediu para Jesus para reencarnar de novo no Brasil, né? E aí já há uma conversa adiantada no sentido que foi negado para ele. Diz que não, que a próxima reencarnação do Chico vai ser lá no Oriente Médio, ali em Jerusalém, ali naquela povoadeira lá. A partir de 2050. Tu imagina, né? O que está reservado para ele, né? Nesse período. Como nós temos hoje o Irã, lá estão matando gente lá dentro, o próprio chefe lá, o comandante do país, está mandando matar gente porque não é da religião dele. Está cheio. Está cheio espalhado. Não, essa questão toda sempre teve aqui no nosso planeta. Sempre teve. Tanto que, se você for ver, por exemplo, a própria Roma perseguia os cristãos numa época e depois se tornou católico. O catolicismo surgiu aí. Roma abraçou o cristianismo e virou, além de religião, virou parte do Estado. Né? E todos os papas, inicialmente, eles eram também nobres, era da nobreza realeza, eram reis. Um papa não era só um padre, o papa já tinha sido, era um rei, tipo o rei da França. Então, assim, a história
ela mostra que a realidade ela pode mudar de uma forma que a gente nunca pensou, que é se espalhar de tal forma assim. Então a gente não pode, às vezes, julgar alguma coisa agora e pensar que vai ficar sempre assim, porque as coisas podem mudar muito bruscamente. Né? E, por exemplo, quando ele aqui é dito, por exemplo, que Ismael agora é quem cuida aqui do Brasil, né? Ismael. Então, às vezes, isso eu até posso perguntar até para alguém que sabe disso, porque às vezes Ismael é falado que é um anjo, e às vezes Ismael é dito que é o Ismael lá do Abraão. Ele era Porque, sabe, que foi neto. dito que Ismael ia ser rei assim, de muitas almas, não sei o que, e diz que o Ismael, que é dito lá do Abraão, seria esse que está aqui no Brasil. Então, assim, outros falam que Ismael é só o anjo mesmo, Ismael, que está regendo assim, aqui no Brasil. Então, isso para mim ainda não consegui esclarecer muito isso. Eu acho que tu nem vai. É. Eu acho que nem vai. Então, assim, nessa o que diz assim a respeito do Brasil, né? Então, a gente vê, por exemplo, muitos trabalhos aqui do Dr. Fritz, por exemplo. Ismael não era filho ou neto de um avatar? Na Bíblia, Ismael, quando aparece assim, era aquele primeiro filho do Abraão. Do Abraão. O seu outro filho dele foi aquele que lembra que o Ismael foi filho do Abraão com uma das escravas. Porque a mulher dele ela só bem mais tarde, a Sara, acho que era Sara, que ela foi ficar grávida. Mas porque o anjo tinha prometido para ela que ela ia ter filho. Só que ela queria muito, aí mandou a escrava, né? A escrava ficou grávida. Depois, ela teve filho dela também. É. E aí depois o Abraão mandou o Ismael, lembra que o Ismael saiu, né? Ela pediu muito, né? Foi de coração, aí ela conseguiu. Então, depois é dito que lá quando ela está caminhando lá para o deserto, vem um anjo e conversa com ela. E fala assim, não, teu filho vai ter vários descendentes, e tal. Então tem esse Ismael aí, que uma vez eu ouvi falar que seria esse Ismael. Outros falam que é o anjo. Para mim, assim, não faz tanta diferença, mas eu acho interessante porque a questão dos nomes pode confundir muito o que a gente pensa. Mas, assim, que eu estava falando do Dr. Fritz, por exemplo, hoje em dia você tem vários centros que estão o Dr. Fritz lá, fazendo operações assim. A gente não pode pensar que é um ser, né? Já é uma falange que trabalha, né? Com curas, assim. Então, esse pessoal que estava na Itália, então, quando eu estava falando com esse pessoal, lá no Brasil tem uns médicos alemães que fazem operações espirituais. Eu falei, como que é? Eles estavam na época da Segunda Guerra, agora estão lá no Brasil. Eles chegaram perguntando, mas como? Então, tipo assim, então vai lá, né? Então, eu penso que várias coisas vão acontecendo e os brasileiros que estão espalhados pelo mundo vão começar a falar, não, mas lá no Brasil já faz isso, e aí vai vir um povo curioso para cá. E aí, de repente, o Brasil vai ser um celeiro nesse sentido, assim, não digo só celeiro de alimento, mas de alimento espiritual. A Mônica de Medeiros, nas palestras dela no Canadá, ela comenta que agradece o grupo espírita, né, de Tóquio, o outro, não me lembro se era na Polônia, que um brasileiro foi para lá e juntou o pessoal e começou a estudar. Né? E está assim, né? E elas vão dar palestra também. E elas vão na Europa dar palestra. Agora começou a ter mais esse movimento, né? E porque assim a espiritualidade não é só do Brasil, né? Ela tá no planeta inteiro. Então assim não adianta. O que era visto às vezes dentro de algumas práticas até xamânicas e tudo mais, para eles está tudo bem, está tudo ok, eles entendem. Mas para as pessoas que não têm muito contato com religião ou quando só teve com uma religião tipo católico ou evangélico, a pessoa ou acha que isso
é dito como do demônio, né? Ou evita falar qualquer coisa nesse sentido, reencarnação e tal. Mas as experiências que as pessoas vão começar a vivenciar, não vai dar mais para esconder. Então, assim, vai começar a ter muita coisa. A minha prima foi para o Líbano e lá é terminantemente proibido falar espiritismo. Mas mesmo assim ela conseguiu criar as filhas no espiritismo, montar um grupo, inclusive tem muita gente aqui de Santa Catarina que participa desse grupo. E ela conseguiu levar para muita gente, muita gente. Mas ela foi do Brasil já, né, de Vossa Sena, na família espírita. E ela conseguiu. Mas eles nunca sonharam, senão ela seria morta. Porque assim, ó, toda a experiência humana, em algum momento, a pessoa vai ter um momento que ela vai ter que refletir sobre isso. Ou ela vai vivenciar algo. Pode ser por sofrimento, mas pode não ser por sofrimento. Pode ser um sonho, por exemplo. A pessoa lembra de um sonho tão vívido, ou começa a lembrar de algumas coisas, assim, ela fala, mas como? Ela vai querer, ela vai ficar curiosa de entender. E ela não vai encontrar a resposta onde ela está. Então ela vai ter que começar a procurar. Cada um tem esse processo de esclarecimento, né? Em alguma parte da vida, seja próximo a desencarnar ou não, mas geralmente é quando você está no desespero, né? Que aí você abre a possibilidade de outras coisas, né? Teve um trabalho que a gente fez mediúnico e no final tem uma mensagem do mediador, às vezes tem. E ele falou com a gente assim que a luz, às vezes, não é para todo mundo ainda. A luz pode cegar as pessoas, no sentido de, se você chegar e já jogar informação para a pessoa, você acaba espantando ela, né? Ele deu uma explicação toda bem elaborada, mas no resumo era que, às vezes, naquele momento, a luz para aquela pessoa vai mais atrapalhar ela. Não está preparada. Porque ela precisa ter um processo primeiro, para na hora que ela tiver uma abertura, a gente falar certas coisas. Nesse dia, nesse trabalho, teve um irmão lá que precisava de ajuda e foi falado algo a mais para ele que ele acabou desligando a conexão e a gente perdeu a conexão na conversa. E aí, no final, veio essa mensagem que a gente ficou, mas por que a gente estava indo bem? E ele explicou que, às vezes, a gente fala mais informações do que a pessoa está preparada para receber. E aí, ao invés de ajudar, atrapalha um pouco. Inclusive a evolução dela. Uma época eu morava em Campinas e ficava indo muito para São Paulo e participava de grupos assim que fazia vários tipos de trabalho. Aí teve uma conferência que era sobre ufologia. Eu estava falando sobre extraterrestre, não sei o quê. E a gente colocou a questão extraterrestre desse ponto de vista da espiritualidade. Aí teve um senhor lá que ele chegou assim, olha, eu estou há não sei quantos anos no movimento espírita, mas eu nunca pensei dessa forma. Né? Então, dentro do próprio movimento espírita, assim, essa pessoa não tinha tido o esclarecimento, talvez por nunca terem conversado sobre isso, sobre essa versão, porque muita gente pensa no extraterrestre que vê assim, é um ser com um corpo que nem a gente, pega uma nave, vem viajando milhões de anos-luz para cá, numa navezinha, que nem os desenhos, né? E vai descer aqui, quer conquistar, quer não sei o quê, tal. Poucos pensam assim, que tem uma noção de física assim. Anteninha, solinho de raio, ele é verde, tem uma coisa assim e tal. Então, assim, não pense que são seres que podem ter múltiplas formas, que podem ser até igualzinho a gente, assim, mas tem conhecimento por exemplo, desmaterializa, né? Materializa. Sai de uma dimensão para outra, viaja assim, com nave e com tudo. Tem gente que não consegue pensar ainda dessa forma. E nem pensa que, como só pensa que nós aqui, um umbigo aqui na Terra, nunca pensou além, assim. E pensar em todo esse intercâmbio, que a gente está aberto para isso. Mesmo na espiritualidade, né, já conheci gays, assim, né, tipo os gays, baixinhos, assim, de 1,20 m por aí, que se passavam por preto velho, em reuniões, assim. Eles achavam que era um preto velho, e era um ET. Mas para aquele médium era um preto velho. E ele falava como um preto velho. Então, ele falou assim, não, a gente fala o que a gente tem que falar, da forma como aquelas pessoas vão entender. Porque eles não estão aí para dar comunicação que não vai ser útil para aquelas pessoas, que vai ser numa linguagem que elas não vão compreender. Então, assim, a gente pode estar achando que tem um caboclo
com a gente, e não é. É um ET. Mas qual que é a diferença se é um caboclo ou se é um ET? Qual que é a diferença? Vamos assim dizer. Só porque. Porque não tem essa questão. A questão na espiritualidade, a roupagem não. Tanto que geralmente assim, os que ficam dando nome muito pomposo é porque não é. E às vezes aquele que nunca dá o nome é que realmente é. Né? Qual era aquele curso que eu estava tentando fazer lá em Itajaí, que de repente eu já. Não era um curso, tá? Gnose. Um amigo meu, Era da gnose. é uma gnose, né? Um amigo meu, nosso vizinho, ele era engenheiro, uma coisa assim, falou, Marina, você não quer fazer esse curso? Teve lá no clube, uma reunião de pessoas lá. E eu fui, né? Curiosa. Aí fui lá e eu escutando, né? Como eu escuto aqui muita coisa. De repente, ele chegou num determinado facho da reunião, ele falou uma coisa, assim, que me chamou a atenção. Eu falei para ele, como? Agora que nós vamos chegar naquela parte da terra, não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, sim, eu falei, então, tchau, porque eu não entendi mais nada daquilo. Eu ainda vou chegar nessa reunião. Então, tudo aquilo que eu escutei aqui, que eu fui pondo, né? Então, tem umas coisas assim, que vocês estão falando, que está estudando, minha filha também estuda muito disso. Para mim, gente, é totalmente fora. Quer dizer, tem o seu valor, mas ainda, vocês imaginem pessoas, isso que, por exemplo, eu sou alfabetizada, tenho curso, mas você imagina as pessoas assim, mais lentas, isso aí para eles pode surgir, é chamado maluco, Isso tudo é uma questão do mundo simbólico que a gente cresce. Por exemplo, assim, ó, dentro de uma aldeia, uma determinada tradição, eles vão falar da criação do universo, dos seres assim. O que eles falam, a gente também não vai entender bolhufas, às vezes, de repente. A gente pode fazer uns paralelos, mas a gente não vai entender nada. Então, eles falam de encantado e determinadas palavras. Então, para eles tem sentido. Né? Então, se você vai, por exemplo, não sei se alguém aqui já estudou astrologia védica. Se você vai ver aqueles mapas e os nossos, você fala, meu Deus, eu tenho que nascer de novo para entender vários cálculos. Assim. Então, por exemplo, quando eu fiz engenharia elétrica, eu estudei muito física quântica. Bastante, para poder entender como funcionava alguns mecanismos eletrônicos. Né? Então, quando eu vi depois as pessoas falarem, então é quântico, não sei o que é quântico, eu falei, gente, não é assim, eu começava, não tem nada a ver com física quântica que vocês estão falando, nada a ver. Aí, como o nome é bonito, muita gente inventava qualquer coisa, botava quântico, pronto. Era como se fosse uma moda. Eu falei, gente, não tem nada de quântico nisso aí. E tudo que é fenômeno que é estudado dentro de determinadas condições e tal. Não é assim. Então, as coisas, você pode criar um paralelo? Pode, mas não pode dizer que aquilo é da física quântica. Para ser assim, bem exato. Né? Então, assim, certas coisas que hoje em dia as pessoas... Quando eu vejo uma palestra, e que eu vejo que a pessoa está falando um monte de coisa sem pé nem cabeça, mas ela fala umas palavras difíceis, e o outro que está dando entrevista acha aquilo maravilhoso. Porque a gente tem um pouco disso, né? A pessoa que fala difícil, que usa umas palavras lá, não sei o quê, todo mundo, o cara é doutor, não sei o quê, mas vai ver uma vigarice, tá? Certo, a palavra é essa, é uma vigarice. E vende curso e não sei o quê. Então, assim... Então, assim, a gente tem que... Eu acho que a gente tem, assim, ó... A gente tem que ser honesto com as pessoas, no sentido de você falar assim, não, desse assunto assim eu estudei isso, eu falo disso. Outras coisas eu posso falar assim, ó, isso eu não entendo ainda. Né? Ou essa linguagem eu não conheço. Então, por exemplo, eu já fui muito preconceituoso, por exemplo, com as religiões afro. Já fui. O pessoal do Daime eu também já fui. Mas em algum momento eu falei assim, não, eu vou lá conhecer. Eu me propus isso. Aí mudou minha cabeça. Mas até lá eu tenho consciência que eu era preconceituoso, entende? Então, assim, várias coisas da minha vida me mostraram coisas que eu tinha que aprender e que eu não aprendia porque eu era preconceituoso.
Então a gente, quando vai aprendendo com as próprias coisas que a vida vai apontando para a gente, assim, a gente olha no espelho e fala assim, cara, eu era um grosseiro, eu era um cara vaidoso, orgulhoso, achava que sabia tudo, né? Então, assim, quando eu vou olhar para os 20 e poucos anos, parece que eu sabia tudo já. Ninguém mais sabia mais nada do que eu. Então, a gente vai levando umas lambadas da vida e a vida vai colocando assim, cara. Então, eu hoje vejo muita coisa na internet, né? E vou aprendendo com uma porção de gente pela internet, mas fica no campo da ideia até o momento que eu ter a experiência e constatar aquilo. Porque senão a gente fica pegando daqui para lá, a gente faz uma mistureba, uma coisa assim, meio sem pé nem cabeça, e acha que aquilo a gente sabe e vai propagandear para os outros. Aí eu vou vender um curso e a pessoa vai achar que no final de semana ela vai estar iluminada. Aí eu vou te abrir o chakra na cabeça, entendeu? E aí você vai sair desse final de semana, você vai sair curando todo mundo, você vai não sei o quê. Eu acho que tem que ter muito cuidado com as palavras. Muito cuidado. Isso são coisas de época, então, vamos dizer assim. Hoje, tudo é inteligência artificial. Você já viu que tudo que quiser desenvolver tem que ter inteligência artificial? Não é tudo, mas... Aí eu te pergunto, dentro do espiritismo, tem lugar para inteligência artificial? Não, eu não estou dizendo que tem ou não tem, mas é uma ferramenta que você pode usar. Claro que tem. Então, por exemplo, assim, ó, por exemplo assim, ó, eu já li uma porção de livros. Minha mãe sabe que um monte de livro eu já deixei na casa dela, tive que tirar para minha casa e tal. E eu lembrava de um monte de trechos das histórias e tal, e aquilo vem na minha cabeça e vai se encaixando. Mas quando eu vou preparar um material para um curso, às vezes eu uso. Eu pego um monte de material que eu tenho e vou organizar aquilo de uma forma para facilitar, assim, o que eu vou falar para aquela turma? Vou falar isso. Se eu for usar slides, eu não sou um cara muito de conseguir fazer uns desenhos muito bonitos e tal. Aí eu uso por exemplo, posso usar para fazer a figura. Eu posso usar para fazer os capítulos que eu vou falar naquela palestra e tal. E quais são as referências que eu vou usar para essas? Né? Eu quero que você me traga trechos. Quer dizer, então, você tem a leitura, você vai ler aquele material, você tem como conferir. Não é um material aleatório, tipo assim, eu nunca li aquilo, eu vou fazer e vou dar aula. Não é isso. É complementar, né? É como se fosse uma bibliotecária, né? Pega as coisas, ela te organiza e... Então, por exemplo, assim, ó. Ferramenta auxiliar, né? Tu não perde o domínio sobre o que tu está fazendo. A questão está no uso ético das ferramentas, né? Então, por exemplo, assim, ó, uma certa época, eu não tinha computador na faculdade, começou a ter computador. Eu estava na época que estava transitando. Não tinha internet, a internet estava surgindo. Quando eu pegava material que vinha de fora, tinha que fazer um pedido para uma biblioteca, para vir xerox daquele material assim, um mês depois. Então hoje é muito diferente, facilita uma porção de coisa. Então a gente não pode negar que tem um avanço nesse sentido, mas a gente não pode achar que isso vai resolver tudo e pode ser utilizado de qualquer forma. Mas as ferramentas estão aí. É como toda tecnologia, né? Dependendo do uso moral dela, pode se fazer muito bem ou pode fazer muito mal. Isso é para toda tecnologia que nós temos. Eu me criei numa época em que, quando queria estudar aquilo que a professora não tinha lá na escola, eu tinha que ir lá no centro da cidade, procurar uma biblioteca pública, e lá procurar. Às vezes tinha que ir uma semana, todos os dias, para encontrar o material que estava procurando. Que aí está outra pessoa. Então, por exemplo, assim, vendedores de livros, vendiam aquela coleção de livros. Você tinha que vender um carro para comprar. Exato. Mas, por exemplo, assim, ó. Arroz vendia. Isso é bem por exemplo, assim, ó. Por exemplo, você gosta de assistir várias palestras de um determinado canal no YouTube. Você não vai ficar pegando vídeo por vídeo e ficar anotando no papel tudo, né? Você tem hoje ferramentas que faz a transcrição, traz o principal, os conceitos que estão ali. Você tem ferramenta para isso. Então,
se você quer estudar e você não encontra o livro daquela pessoa, mas tem uma porção de vídeo dele, você pode fazer isso hoje em dia, sem ficar perdendo horas e horas para transcrever tudo. Então, assim, tem coisas que facilitam para o trabalho da gente. Então, assim, a mensagem de hoje, que a gente está falando da pluralidade dos mundos, né, a gente falou da tecnologia no final, mas a ideia é a gente abrir a cabeça para as várias experiências e pensar na nossa origem, que é muito mais importante do que saber assim, eu vim de Capela, eu vim não sei o que, Cara, a gente veio de uma história muito antiga, assim, só pode pensar nisso. E a gente está vivendo, e dentro de uma certa forma de pensamento, a gente vive no presente. Tudo que é do passado e do futuro é tudo como se fosse uma imensa projeção. Então assim... Hoje, muita gente, ao invés de abrir a cabeça para pensar, ele abre o celular e pergunta para o Google. Google, como é que é isso, isso?